participa no passatempo. Está patente ao público uma exposição fotográfica do nosso próximo convidado, Bruno Saavedra, no Centro Cultural de Cascais. Aliás, é uma exposição que tem a ver com os dias de fim de vida de uma senhora, Ana. Verdade. Como é que surgiu este projeto? O projeto surgiu... Ana é mãe de um grande amigo meu e ele estava com algumas dificuldades em tomar conta da mãe e pediu minha ajuda. E eu, durante algum tempo, tive lá em casa com ele e com ela ajudar. Ela passou a ser uma grande amiga, uma grande... Esta senhora, peço desculpa de interromper, só para ainda percebermos melhor, ou para enquadrarmos melhor a sua exposição. Esta senhora havia perdido, tinha 2 filhos, havia perdido um filho. Sim, havia perdido um filho e havia Há muito tempo? um marido. Não, o primeiro filho morreu há cerca de uns 3, 4 anos atrás. E o marido? E o marido já morreu há muitos anos. E eu tive a ajudar esse meu amigo com ela nos cuidados todos que ela precisava, até que um dos dias eu saí, fui para casa e algo dentro de mim disse: tu tens que fotografar esse momento. Eu não sabia o porquê que aquilo era tão forte dentro de mim que durante aquela noite eu não consegui dormir. No dia seguinte eu peguei a minha máquina fotográfica e fui para a casa dela. E o filho dela olhou para mim e disse assim: você vai fotografar minha mãe? Eu disse sim. Autoriza-me, né? Precisava da autorização. E ele disse sim, mas eu nunca quero ver essas imagens. A senhora estava lúcida? Estava lúcida e sabia que eu estava fotografado. Eu ia perguntar isso, mas não teria sido... a primeira abordagem não deveria ser com a própria da senhora perguntando-lhe se a podia fotografar? Sim, eu primeiro perguntei ao filho porque acho que por uma questão de respeito e por uma questão de amizade teria que falar primeiro com ele. Logo a seguir, quando eu cheguei com a máquina e perguntei, ela disse sim, pode fotografar. É tanto que houve um momento em que ela não estava se sentindo muito bem e ela disse: eu não quero que me fotografe agora. E naquele momento eu parei e só voltei a fotografar no outro dia. Desde o momento que eu comecei a fotografar até o último dia, duraram 5 dias. Eu não poderia ter durado um mês. E a senhora tinha consciência de que estava numa fase terminal da sua vida? No penúltimo dia e no último dia, creio que sim. Mas naquele processo todo dos primeiros dias, não. Ela teve momentos que ela estava super alegre e teve outros momentos que ela estava tendo as dificuldades de uma senhora de 90 anos. Bruno, eu quando coloco esta questão de pedir autorização é porque esta exposição que nos remete para a discussão do tema da solidão e que certamente é um alerta para que nós olhemos para os nossos velhos de uma outra forma, levanta aqui questões que têm a ver com a intimidade, com o momento íntimo da despedida da vida. Portanto, em momento algum sentiu que estaria a invadir essa coisa tão pessoal, tão intimista que é morrer? Sim, eu senti muito isso e daí o meu pedido de autorização para fotografar. É tanto que, quando ela faleceu, eu tive mais ou menos uns 2 meses sem olhar para as fotografias e sem saber o que eu queria fazer com aquele trabalho. Quando eu estava a fotografar, eu não pensei se seria uma exposição, um livro, não imaginava o que seria. Algo dentro de mim dizia: tem que se fotografar. Depois que ela faleceu, eu estava fazendo um workshop com a fotógrafa Pauliana Valente Pimentel e ela, num primeiro instante, foi ela que me ajudou. Eu falei do trabalho, ela pediu para ver e eu mostrei tudo que eu tinha. Coloquei em cima da mesa, passei um dia inteiro com ela e ela fez uma seleção de 22 imagens. Depois, eu tinha acabado o meu curso de fotografia na Restart e estava à procura de estágio como fotógrafo. Fui atrás, fui à vida... bati-lhe a porta de um outro fotógrafo, que é o Walter Vinagre, e ele, quando viu o trabalho, ele disse: é isso, vamos trabalhar em cima desse trabalho. E uma coisa engraçada que ele só me disse no dia da inauguração foi que quando eu dei esse trabalho para ele ver, ele disse que a mãe dele tinha falecido há 1 mês, portanto eu não sabia. Ele teve durante 1 ano comigo, ajudar-me com o que fazer, aonde é que vamos expor, qual o lugar que podemos mostrar esse trabalho que de uma forma
não pudesse de forma nenhuma machucar o filho ou até a própria Ana, não é? É importante também dizer que, e eu estou eternamente agradecido à Fundação Dom Luiz em Cascais, que também é o Centro Cultural de Cascais, porque foram eles que abriram as portas. E hoje em dia não é fácil para quem está começando uma carreira na fotografia, não é fácil, não há apoios. E esse meu trabalho está dentro de um projeto que chama 8x8, que é a Fundação Dom Luiz, juntamente com Cascais, Capital Europeia da Juventude, e o bairro dos Museus de Cascais. Eles estão a fazer em que durante todo o ano eles vão apostar em 8 novos artistas. Todos os meses eles dão a capela do Centro Cultural de Cascais, e esses artistas que foram selecionados podem fazer o que quiser lá dentro. Interessante esta exposição estar numa antiga capela. Exatamente. Parece que tudo estava programado sem estar, não é? Porque quando eu fui bater a porta da Fundação Dom Luiz, do Centro Cultural de Cascais, eu não fazia a mínima ideia se a minha exposição ia estar na capela ou em um outro espaço que eles lá têm. Como é que foi a sua relação com Ana durante estes 5 últimos dias de vida? Foi complicado, porque ela estava com 90 anos, ela por vezes já esquecia de algumas coisas, não é? E a nossa maior preocupação foi que nunca lhe faltasse nada, nunca ela tivesse solidão. Usam-se muita palavra solidão. Eu compreendo por um lado, não é? Porque muitas vezes essas pessoas com essa idade não têm o apoio dos filhos, da família, e também a minha exposição... Mas também podemos estar rodeados de pessoas e sentir-nos sós. Não foi o caso dela, por isso é que eu tento sempre martelar na mesma tecla, porque ela recebeu todo o amor possível do filho, de alguns amigos que estavam à volta, a mim, porque ela... Mas aqui a solidão pode ser a solidão da perda de um companheiro de vida e de um outro filho. Portanto, a perda de um filho para uma mãe ou para um pai, e sobretudo para uma mãe, deve marcar para sempre também, claro. Não é? Deve abrir brechas no coração. Eu substituí a palavra solidão pela palavra saudade, porque ela... Também se morre de saudade. Também se morre de saudade. Mas no caso dela não foi mesmo. Essa exposição, para mim, é uma forma de chamar a atenção para isso, porque todos os dias há tantas pessoas idosas, há tantas pessoas que muitas vezes não têm o apoio da família, moram sozinhos, estão realmente na solidão, e eu simplesmente contei uma história, uma grande história de amor, de mãe e filha. Sentiu que estava através da sua objetiva também a olhar para a morte, para o fim? Sim, senti. Eu tentei ser sempre muito invisível. Eu tentei fotografar a história como ela estava a acontecer, não colocando a minha visão, digamos assim. Há imagens de céu, há imagens da própria casa dela, que foi aquilo que todos os dias quando eu chegava, por exemplo, essa imagem que está a passar do céu branco, o primeiro dia que eu cheguei o céu estava todo branco. E o último dia o céu estava cheio de nuvens, e eu preferi captar isso porque eu tentei sempre contar a história exatamente como ela estava a acontecer. E esse trabalho é um trabalho que eu estou muito orgulhoso mesmo. É para estar. A morte é menos assustadora para si agora? Sim, eu penso que antes eu não tinha coragem, se fosse com a minha própria mãe, de fazer um trabalho desse gênero. Eu acho que depois desse trabalho, eu seria capaz de fazer com um parente próximo meu. No caso, eu fiz com a mãe de um grande amigo, não é? E ela também passou a ser minha amiga, como eu já disse, porque eu passei horas a falar com ela, contar-me histórias da vida, fazer-lhe companhia mesmo. E isso para mim foi muito importante. Eu cresci muito de uma forma pessoal e profissional também com este. Bruno, a exposição vai estar patente ao público até quando? A exposição está no Centro Cultural de Cascais até o dia 8 de abril, de terça a domingo, das 10 às 6 da tarde. Passem por lá. Aliás, o passeio é magnífico, é junto aos museus. Aliás, é em pleno bairro dos museus, exatamente, não é? De Cascais. E acho que há uma frase que é sua que diz mais ou menos isto. Que importante que será assistir a esta exposição e depois chegar a casa e abraçar os seus velhotes. É verdade. Muito obrigado, Bruno. Obrigado.
Eu vou lhe dar um recadinho e depois vamos abrir o consultório do Dr. Quintino Aires. Obrigado. Obrigado.